Modelagem de circuito RLC. Nessa modelagem, estaremos analisando o comportamento de um circuito composto por um resistor, um indutor e um capacitor em série, onde será alimentado por uma fonte de tensão DC. Quando a fonte for ligada, irá ocorrer um efeito transitório oscilatório amortecido antes de atingir o estado estacionário. Nesse meio tempo, o capacitor irá se carregar progressivamente, enquanto a corrente irá oscilar com amplitude decrescente devido à dissipação de energia no resistor, até que estabeleça-se em corrente nula, ou seja, o capacitor totalmente carregado. Para tanto, equações e o conceito de modelagem. Lei de Kirchhoff das tensões. Como sabemos, em um circuito em série, a soma das tensões em cada componente deve igualar a tensão da fonte, ou seja, tensão do resistor mais tensão do indutor mais tensão do capacitor. A partir disso, nós sabemos que a tensão no resistor será a resistência vezes a corrente, a tensão no indutor será a indutância vezes a variação da corrente ao longo do tempo, e que nós temos a tensão do capacitor, que será modelada a seguir. Acerca da corrente que flui pelo capacitor, nós sabemos que ela é proporcional à taxa da variação da tensão, ou seja, a capacitância vezes a variação da tensão do capacitor ao longo do tempo. Com isso, nós também podemos obter informações importantes para a análise do sistema, como a frequência natural do mesmo, sendo que a mesma, quando não é amortecida, ela é determinada pelos elementos reativos, ou seja, indutor e capacitor. Como o nosso indutor tem 1 Henry e o capacitor tem 10 na menos 5 Farad, nós teremos a partir dessa conta 316 radianos por segundo, o que convertendo para Hertz dará em torno de 50,33. Já comentando acerca dessa razão de amortecimento, nós podemos ter informações também acerca do fator de qualidade, ou seja, o número adimensional, que irá medir o quão ressonante é um circuito oscilante, quantificando a relação entre a energia armazenada e a energia dissipada. Para tanto, zeta igual a resistência sobre 2 vezes a capacitância dividido pela indutância. Onde que, rearranjando aqui o circuito, resistência, que será 100 dividido por 2 vezes capacitância e indutância, nós teremos 10 dividido por 2 vezes 316,23, que dará 0,158. E aqui, como demonstrativo, visto que zeta é um valor menor do que 1, nós consideramos o sistema como um sistema subamortecido, apresentando oscilações com amplitude decrescente, que veremos a seguir nos gráficos. Acerca da impedância característica, novamente, raiz de indutância sobre capacitância, que dará 316,23 ohms, sendo que neste caso apesar dos valores eles serem semelhantes, da mesma forma aqui para cá, tem de se cuidar que não necessariamente será em todos os casos, portanto é necessário calcular como garantia. Acerca do fator de qualidade, novamente E1 dividido 2 vezes zeta, ou pelas informações como ωn vezes L dividido por R, nós teremos 3,16, sendo que um fator maior que 0,5 indica oscilações visíveis antes da estabilização. Acerca da energia total armazenada, nós iremos calcular através da energia magnética do indutor e a energia elétrica no capacitor, onde que nós teremos 1 meio vezes a indutância vezes I ao quadrado, mais 1 meio vezes a capacitância vezes a tensão ao quadrado. Sendo que no estado estacionário, visto também uma condição ideal, nós teremos que a corrente em regime permanente será de 0 amperes. A tensão no capacitor será a mesma tensão aqui de 10 volts, e a energia final será em torno de 0,5 milijoules, ou seja, 0,5 vezes 10 na menos 3. Acerca da frequência de oscilação amortecida,
nós seremos próximos aos 50 Hz que era anteriormente. E também acerca da constante de tempo tal, que significa que aquele carregamento até 63% ocorrerá em 20 milissegundos. Comportamento dinâmico. Primeiro, em relação ao capacitor, ele irá iniciar em 0 volts. A tensão irá oscilar em torno do valor final, que nesse caso a fonte é de 10 volts. Nós teremos um overshoot devido ao caráter subamortecido do sistema, que irei demonstrar o que seria esse overshoot no gráfico seguinte, daqui a pouco. E, consequentemente, irá convergir para 10 volts. A corrente do circuito irá iniciar em 0 amperes, atinge um pico rapidamente, também irá oscilar de forma decrescente exponencialmente. Como calculado anteriormente, nós veremos que tem uma frequência de oscilação de 50 Hz e irá convergir para 0 amperes, ou seja, o capacitor totalmente carregado quando em regime permanente. Acerca da energia total, nós veremos que ela irá aumentar rapidamente no início, novamente pelas características do sistema, um sistema oscilatório. Irá convergir para 0,5 vezes 10 na menos 3 joules, ou seja, 0,5 milijoules. E nós veremos que a energia dissipada no resistor ela pode ser calculada pela conservação de energia, ou seja, a energia dissipada menos, que será igual a energia fornecida menos energia em regime permanente, ela precisa ser calculada integrando a potência da fonte ao longo do tempo. Aqui eu deixei mais como informativo do que como demonstração. Em relação à razão de amortecimento, irá permanecer naquele fator calculado anteriormente. Novamente, caracteriza o sistema como subamortecido e irá determinar a taxa de decaimento das oscilações. Para o comportamento esperado na simulação, oscilações visíveis, período de oscilação em torno de 50 Hz ou 20 milissegundos, tempo de acomodação em torno de 5 tal, ou seja, 100 milissegundos. Como nós veremos aqui, 0.1 aqui já está oscilado, já aproveitando e demonstrando aqui no gráfico. Agora também nós teremos que overshoot em torno de 60%, que será demonstrado aqui em torno de, como são 10 volts, em torno de 16 volts. E também nós veremos que quando o capacitor se carregar a 10 volts, a corrente ficará nula na análise. Novamente, a corrente ela tem um pico aqui na entrada, o sistema se estabiliza em torno de 0,1 segundo, portanto a corrente ela fica nula nessa condição aqui de regime permanente. Tensão no capacitor, ele começa com um overshoot, onde aqui também se estabiliza aqui em 10 volts. Tensão no resistor, novamente tem aquela variação lá no início do circuito, onde aqui nós teremos uma tensão de 0 volts em regime transitório, no caso em regime permanente. E por que de 0 volts? Porque nós estamos validando a relação da variação ao longo do tempo. E como o sistema estará estável na nossa análise, ele ficará sem mudanças, portanto zero. A relação da tensão no indutor, novamente as variações, a questão do undershoot e overshoot, estabilizando-se em zero. A frequência, como foi calculada também, gerei um gráfico para somente colocarmos um indicativo aqui para demonstrar não realmente o próprio Open Modelica está demonstrando o valor aqui calculado, da mesma forma para o zeta, que é o fator de amortecimento. A energia total vezes o tempo para 0,5 milijoules, como dito 0,5 vezes 10 na menos 3, portanto está correto esse valor. A energia no indutor e no capacitor, nós poderemos ver a questão da transferência oscilatória entre o L e o C. Acerca dos pontos a considerar da modelagem. Primeiro, que são componentes ideais, portanto sem perdas parasitas, resistência, indutância e capacitância constantes, não considera resistência interna da fonte, resistência equivalente do capacitor, nem do fio do indutor, tampouco as
parasitas, as capacitâncias, os efeitos não lineares em altas correntes, que nesse caso aqui é baixa corrente, mas também é um ponto a considerar, nem a indutância parasita dos componentes. Sendo que um ponto que vamos dizer, ok, pela lei, você vai dizer, mas a tensão no resistor vai ser zero, como? Mas aqui é questão do modo que nós estamos analisando o circuito, e também nós estamos fazendo algumas considerações onde que nós temos componentes ideais. Acerca da modelagem matemática, é um modelo linear de parâmetros concentrados, vai ser válido para baixas frequências, seja abaixo de MHz, e não contempla efeito de propagação em alta frequência, comportamento não linear do núcleo magnético, não contempla a questão da saturação do indutor, a ruptura dielétrica do capacitor, nem o aquecimento dos componentes, que podem mudar fatores que, por exemplo, que nem um resistor, quando ele se aquece, muda um pouquinho a propriedade da sua resistência. Acerca da condição inicial, irá assumir um circuito completamente descarregado, ou seja, corrente igual a zero, tensão igual a zero, conexão instantânea, ou seja, um integral ideal, e na prática nós teremos que observar que existem os transistores de chaveamento que podem introduzir os componentes adicionais para a análise do sistema. Algumas limitações da simulação, que ela não modela a saturação ou limite de corrente. No nosso caso, o limite de corrente em si não é um problema, né? São baixas correntes, mas é um ponto que acho coerente salientar. Componentes sem tolerâncias ou variações de temperatura. E energia dissipada no resistor não afeta a sua resistência, que é aquela questão lá, tem o efeito Joule, tem potência igual a tensão vezes corrente, e com o aumento da temperatura muda as características do resistor. Acerca do código, nós temos os parâmetros, resistência de 100 ohms, aqui é o indutor de 1 Henry e capacitor de 1 vezes 10 na menos 5 farad, sendo que a tensão da fonte é de 10 volts. Nós temos as variáveis de estado, a tensão dos componentes no resistor e no indutor, as características do sistema, frequência, zeta, que vai ser o amortecimento, e o fator de qualidade. E também, posteriormente, a questão do cálculo das energias, sendo do indutor, capacitor, total e a dissipada. Nas equações, toda aquela teoria que eu trouxe anteriormente está apresentada aqui. E, por fim, nós também temos as tabelas de variáveis, ou seja, os parâmetros do circuito, onde que, eventualmente, se não ficou muito claro alguma explicação minha, temos aqui, nessa parte aqui separada, os parâmetros do circuito, variável, valor, unidade, significado e importância. Da mesma forma para as variáveis de estado, variáveis calculadas, que foram apresentadas anteriormente, as derivadas adicionais, ou seja, aquelas que estão implícitas no modelo, e os parâmetros secundários da análise, onde que novamente também, em muitos casos, eu às vezes fico na dúvida se a simulação está coerente, portanto eu resolvo calcular para ver se os cálculos batem com a simulação. Energia no sistema, condições de estado estacionário.